que é uma pessoa? Porque eu penso assim, ó, o Espírito Santo. Você fez uma pergunta assim, é uma evidência dos dons ou do poder do Espírito Santo? Mas o Espírito Santo é para todos que eu coloquei aí, porque assim, ó, no candelabro. O candelabro ele tem 9 frutos de cada lado. 9 para cá, 9 para lá. Gálatas 5 vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito dá 9. Primeira carta aos Coríntios, 14, 12, vai falar dos dons espirituais. 9. Então, é uma evidência que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela ora em línguas? É. Mas assim, para mim, uma das maiores evidências que é os frutos, o caráter. Porque está incompleto. Tem os dons, mas não tem os frutos do Espírito Santo. E o candelabro é completo. Depois você vê a figura do candelabro, os frutos que tem lá. E esses frutos são os frutos do Espírito Santo. 9 de um lado, 9 do outro. Tem a haste no meio, 9 aqui, 9 aqui. 9, caráter, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, fogo, unção, interpretação, língua, poder. Se você caminhar só com isso, está incompleto. Pode morrer espiritualmente. Quantas pessoas com dons se desviaram e se perderam na fé? Quantas pessoas com os frutos do Espírito Santo se perderam na fé? Então, você caminhar com o Espírito Santo é você ter os frutos dos dons espirituais e de caráter. Os frutos do Espírito e os dons espirituais. Quando você carrega isso, então a pessoa é cheia do Espírito Santo. Então, o que eu vejo hoje? Hoje eu vejo visitações. A pessoa recebe, ela chora, ela treme, ela pode até falar em línguas, ela pode até tremer, pode até se manifestar partículas do céu como ouro, como prata, como diamantes, mas ela não carrega o Espírito Santo dentro dela. E o que ela precisa fazer para carregar? Ela precisa ter uma vida contínua, um estilo de vida. Diário, contínuo, rejeitando o mundo, morrendo para si mesmo e vivendo para Deus. Não só essa coisa de culto, de um arrepio, de uma emoção, de um congresso, mas é na casa, é no carro, é numa vida, é um estilo. Ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Então, a glória de Deus, ela caminha com você porque você carrega o Espírito Santo dentro de você, não de uma forma parcial, mas dentro. Então, o que eu vejo muito é visitação do que possessão do Espírito Santo. Nós precisamos ser possuídos pelo Espírito Santo. Ele tem que possuir a pessoa de uma forma na sua totalidade. Então, no livro eu vou falar um pouco sobre isso, sobre andar no Espírito Santo, sobre como permanecer, né, como ser cheio no Espírito Santo e não se perder, né, pelos desafios da vida. Tem aqui o comentário do seu pai, né? Tem um comentário do meu pai e do apóstolo Denardi. Você está 20 anos pastoreando lá, cidade lá, como é o nome? Lençóis Paulista. Lençóis Paulista. Então, 20 anos já viu muita coisa, não só lá e na igreja no geral. E tem uma grande promessa no Brasil de ter um avivamento, tá? Você acha que nós estamos... Primeiro, o estado da igreja está melhor do que 20 anos atrás? Ou piorou? E sobre o avivamento, nós estamos perto ou estamos longe? Olha, o Brasil, com 15% de evangélicos nos anos 80, 70, fez mais estrago do que com 30% para 40% de pessoas que se dizem cristãs. É forte essa frase. Nos anos 80 era só 15%. Você acha que teve mais resultado? Muito mais. Do que hoje, que 30%, de artista, hoje tem gente, influência, que é evangélico, naquela época não tinha gente. Isso. Muito mais. Porque assim, ó, quando você você entrava na igreja, não era... Hoje, você, para ver uma pessoa liberta, você tem que procurar. Onde está tendo libertação aqui? De verdade. Difícil. Onde tem cura?
difícil. Onde a pessoa entra na igreja e a vida dela mudou. Ela se tornou um cristão. Ela parou de mentir, ela parou de roubar, ela parou de prostituir, ela eliminou os vícios na vida dela. Tem muita gente dentro da igreja que está vivendo do mesmo jeito quando vivia no mundo. Então é muito preocupante esse tipo de avivamento que está tendo no Brasil. Esse crescimento que está tendo no Brasil. Pelo amor de Deus, eu quero que tenha 80%, 100% de evangélicos na nossa nação. Mas que tipo de evangélicos? Que tipo de cristão? Que tipo de homens? Que tipo de pessoas que estão se convertendo? Que tipo de igreja que está se abrindo? As igrejas estão se abrindo porque está se multiplicando? Ou a igreja está se abrindo porque estão se dividindo? Porque um brigou com o outro e abriu mais uma porta? Um brigou com o outro e abriu mais uma porta? Ou estamos abrindo igrejas porque lotou, encheu, e agora nós vamos abrir mais uma congregação? Então a gente tem que colocar tudo isso no papel. Que tipo de avivamento nós estamos vivendo? Qual é o avivamento genuíno? O avivamento genuíno é um avivamento de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando há um avivamento, há uma onda de arrependimento. Agora, o pessoal está aqui, graças a Deus, mas tem muita coisa boa também. Não é só de coisas ruins que vive a nossa igreja. Tem muita coisa boa, tem muitos homens de Deus. Eu creio que Deus está levantando muitos, mas muitos pastores e pastoras, tirando de trás das malhadas e colocando, sabe, os Davis? Deus está... Tem Saul. Tem Saul com coroa na cabeça e está no trono. Mas a unção já não está mais sobre ele. A unção está no campo. A unção está no campo, está no deserto. A unção está nos campos da malhada aí. Então, o avivamento está vindo aí, ó. O avivamento está vindo onde você vê coroa e onde você vê trono. O avivamento é no deserto, João Batista. O avivamento é Jesus, Canaã de Galileia, e por aí vai, até chegar nas grandes capitais. Então, Deus está sacudindo, Deus não está brincando, Deus não para. Deus sabe de todas as coisas. Então, o que eu vejo é muita gente com coroa e com roupa de rei. Mas o rei de Israel, o ungido, já não está mais lá. Perdeu. Já está no campo lá, já se preparando para chegar neste lugar. Então, mas eu creio, né? Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. Jovens se levantando com santidade, com presença de Deus. Muitos pastores íntegros. Tem acontecido muitas coisas boas, sim, na nossa nação. Quando você sai de fora do Brasil, eu fui pregar na Espanha, em Maiorca. Quando eu estava pregando lá, quando eu cheguei na cidade, o pastor falou assim, faz 5 anos que ninguém entrega a vida para Jesus. Então, se ninguém entrega a vida para Jesus, imagina quantos anos não tem batismo. E uma pregação, Deus me usou lá, em uma pregação, 5 almas se converteram, cada uma por um ano. Né? 5 almas, falei, agora você vai batizar essas 5 pessoas urgentemente. Você tem que batizar agora para quebrar esse decreto que ninguém aceita Jesus e que as pessoas não se batizam. Se tivesse uma piscina, um tanque, eu batizaria aquelas pessoas para quebrar o decreto maldito. Então, nosso país não. Nosso país, quantas pessoas entregam a vida para Jesus? Quantas igrejas marcou o batismo para esse final de semana? E isso não é a realidade da Europa. Isso não é a realidade das igrejas fora do nosso país. Mas a gente tem que cuidar dessa unção. A gente tem que cuidar desse avivamento e pedir para Deus, para que a gente não perca, né, esse time, esse tempo que Deus está derramando sobre o Brasil, que do Brasil, além de um grande avivamento que aconteceria aqui, essa é a promessa, muitos sairiam do Brasil para pregar fora do Brasil. E agora, nesse ano, nós vamos fazer a primeira conferência On Fire, brasileiros fazendo essa conferência com galeses na Europa. Então, lá no País de Gales? País de Gales, onde o grande avivamento. Então nós vamos fazer uma conferência. Quando vai ser? Provavelmente no mês de agosto, né? Um pouquinho. Mas vocês vão para a Europa? Vamos para a Europa. Junto com uma equipe lá, nós vamos para a Europa. Quem sabe, né? Vamos para lá. Tira o passaporte, já era. Eu já estava até mexendo o passaporte, recebendo muita palavra, que eu vou estar viajando. Falei, tenho que tirar aqui. Então Deus está fazendo isso, Deus está soprando, Deus está mandando, Deus está enviando. Então eu creio que haverá um grande avivamento nessa nação, de dentro para fora, de fora para dentro, mas um avivamento de verdade, genuíno, né, que Deus tem para a nossa nação. Aleluia. Apóstolo, qual foi os maiores milagres que você lembra
que Deus fez nessa caminhada, nessa jornada? Olha, pastor, é difícil você classificar assim. E eu quero colocar 2 pontos aqui. A parte de milagres que me emocionou foi de um homem que ele estava com câncer e ele andava com aquela, como chama aquele saquinho aqui, que fica as necessidades aqui, né? Eu esqueci o nome, mas sei. E ele estava na igreja. E eu olhei para ele, e o Espírito Santo me tomou. E quando eu olhei para ele, não era ele, mas eu vi uma caveira nele. O Espírito Santo me mostrou uma caveira, o rosto de uma caveira. E quando eu olhei para ele firmemente, eu olhei para ele e falei assim: em nome de Jesus, espírito da morte, eu te repreendo agora. Porque estava bem disfarçado, né, o que ele estava carregando, Você né? não sabia Eu não sabia que ele estava com aquele câncer. negócio ali. E Eu não sabia. Ele estava magro, dava para aos olhos assim, você via que era uma pessoa que não estava bem de saúde. Mas né? você não sabia o que Mas era. não sabia o que era. Mas quando eu olhei, eu vi uma caveira. Eu vi o espírito de morte. E eu olhei para ele e falei assim: eu repreendo esse espírito de morte em nome de Jesus. Na hora ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, eu repreendi. E sabe o que aconteceu? O Senhor curou ele do Aleluia. câncer. O Senhor tirou o câncer daquele homem e hoje ele é pastor, é pregador de um outro ministério, mas ele prega a palavra de Deus. E eu declarei, eu falei assim, ó, este que ia morrer, não vai morrer mais. E além desse milagre acontecer na vida dele, ele será um pregador do evangelho, porque esse milagre vai mudar a história de muitas pessoas. Então hoje ele pega o testemunho dele, ele pega esse milagre que Deus fez na vida dele e se torna testemunho para a conversão de outras pessoas. Então o milagre tem propósito. Número 1, exaltar o nome de Deus. Número 2, trazer bom estado, saúde para a pessoa. E número 3, para que seja testemunho, para que outras pessoas possam ser impactadas. Então, ele está pregando por toda aquela região, falando das coisas que Deus fez na vida dele. Teve outro rapaz também, com uma muleta, não andava, e ele estava perdendo os movimentos do corpo, sem explicação. Tinha 17 anos, novo, estava de muleta, e o pai dele morreu cedo. Sabe a família de pessoas que morrem cedo, ou acidente, ou enfermidade? E eu olhei para ele, eu também repreendi essa maldição hereditária. Falei, o demônio que matou seu pai com enfermidade não vai matar você. Porque começou nas pernas, mas ia partir para o corpo inteiro. A musculatura dele. E aí eu comecei a repreender aquele espírito de morte. E para a honra e glória de Jesus, aquele rapaz que estava de muleta, fez concurso para bombeiro. Correndo, andando, se movimentando. Graças a Deus é um empresário na cidade. Deus repreendeu o espírito de morte. Aquele cara que estava de muleta também está andando. Fora aquele primeiro que impactou, né? Que aquela mulher que eu falei para ela andar e não mandou na hora, mas depois eu vi o milagre de Deus. Muitos outros milagres que eu vi Deus fazendo naquele lugar assim, sobrenatural. Entra lá na minha página, lá no Instagram, que tem alguns testemunhos lá, né, Davi? Aquela menina falando de câncer, né? Do câncer que ela estava, e fazendo tratamento em Jaú, tomando remédio e indo na casa do Senhor. Deus curou ela também. A médica deu alta, você não precisa tomar medicamento nenhum, porque você está curado. Então isso é impressionante, pastor. Isso é o que nós vivemos. É o milagre de Deus sobre as nossas vidas. A glória de Deus se manifestando. Eu amo milagres. Aleluia. Aleluia. Você até falou que esse encontro que teve com o Denard, né, o apóstolo Denard, fala da unção. O que você pensa da transferência de unção? A pessoa pode receber a transferência de unção? Vamos dizer, alguém vem aqui e fala assim, ó, o apóstolo Daniel é usado aí em curas, em milagres, crescimento de igreja. Você mesmo falou que recebeu do seu pai. A pessoa pode receber isso? Eu creio que pode. Mas acontece o seguinte, pastor. Você lembra daquele... Tem uma passagem bíblica que o cara queria pagar o apóstolo Pedro para receber a unção?
O apóstolo falou, o que você está fazendo, rapaz? Né? Queria pagar, você está... Né? Por quê? Qual é o objetivo que eu quero carregar essa unção? Por que eu quero carregar a sua unção? Qual é o objetivo disso? Tem que ter um propósito. Então, como eu disse, quanto maior a unção, maior é a sua morte. Você tem que saber que existem sacrifícios. Quando Deus dá algo para você, haverá sacrifício. Então, quando eu falei para Deus, Senhor, eu quero esta unção, Deus falou, tá bom, eu vou te usar. Só que eu tenho uma igreja lá naquele lugar que ninguém queria ir. Você está pronto para pagar esse preço? Tá cheio de demônio quando você disse que chegou lá. Tinha mais demônio na igreja do que fora. Você está pronto para ir lá? Eu te derramei unção. Para que você quer unção? Então eu creio que se você tem conferências e congressos que a gente vai lá e coloca a mão na cabeça de um. Cadê fulano? É missionário. Cadê o Beltrano? Tá não sei aonde. E o outro que recebeu a mesma unção não desenvolveu. Por quê? O que você fez? Saul recebeu o óleo na cabeça pelo mesmo profeta que Davi. O que Saul se tornou e o que Davi se tornou. Então, eu creio que das minhas mãos, das suas mãos, há uma transferência de unção. Mas e esse vaso? E o vaso onde a gente está derramando? Então, eu aprendi nos últimos dias também. Eu não coloco as minhas mãos sobre as pessoas precipitadamente. Quem pede lá, pastor, transfere. Você não transfere? Você fala o quê? Eu falei, irmão, vamos orar. Ou não falo nada. Ou viro as costas. Né? Não transfiro. Nós estávamos agora, o Davi estava comigo, nós estávamos agora no lugar. E até saiu aí no site, eu jogando o Talit, né? E as pessoas, né? A unção, mas estava algo específico. Né? Pego o Talit e libero sobre a vida das pessoas. E as pessoas voam, né? Cai, chora. Loucura. E aí eu tô no sábado, no domingo de manhã, e pá. Aí chegou um irmão, um pastor, meu discípulo, chegou trazendo uma outra pessoa para que eu fizesse a mesma coisa. Eu olhei para ele muito bravo, assim. Para fazer o quê? Para fazer a mesma coisa que eu estava fazendo com esses que o Espírito Santo estava especificando. Você vai liberar uma unção para este, para este, para este, para este. Não era para todos. E aí chegou um pastor batendo no meu ombro e apontando o rapaz, batendo umas 2 ou 3 vezes. 3 vezes. Eu olhei para ele e falei assim, você não é pastor? Libera você. Então eu não disse que não ia liberar a unção que estava ali, mas acabei de falar agora. Mas não libera, o Espírito Santo não falou. Então, muitas das vezes a gente coloca as mãos das pessoas. O culto está fervendo, a glória de Deus está caindo, a unção de Deus, anjo, glória, pote de ouro, meu Deus, poder do Espírito Santo. A pessoa está olhando para mim com cara de herege, jamais eu vou colocar minhas mãos sobre ela. Jamais. Pode até cessar, pode até a fonte se esgotar naquela noite por causa dessa pessoa. Não se joga a pérola aos porcos. Não se joga a unção para quem não quer, para quem não... Então tem gente que fala assim, aquele fulano não caiu, o problema é dele. Aquele fulano lá tá triste, tá bravo, o problema é dele. É ele que tem que abrir o coração, não é eu que tenho que abrir o coração dele. É o Espírito Santo de Deus. Então, eu libero para quem o Espírito Santo fala para eu liberar. E mesmo que esses que ele fala para liberar, se uma pessoa, mesmo que pareça que queira unção, se o Espírito Santo não tocar, eu não vou orar. Eu vou orar assim, eu não vou rejeitar a oração. Senhor, abençoe essa pessoa, que o seu poder, que a sua glória esteja sobre a vida dela, que o Senhor abra caminhos para ela, em nome de Jesus, amém. Agora, aquilo que eu recebi da parte de Deus, que foi ralado, orado, construído com jejum, com oração, com uma vida espiritual diante do Senhor, é diferente. O pagar o preço, eu estava conversando com o Davi, isso aqui é muito importante. Eu sei que você está com uma pergunta, não esquece dessa pergunta que você vai me fazer. Não, mas aqui eu vou querer que você transfira. Assim, ó, o pagar o preço
O que é pagar o preço? Eu vou perguntar para ti, vou fazer uma entrevista agora, o podcast é meu. Agora, para você, orar é pagar preço? É sacrifício? Você ter uma vida de oração? Para você, é sacrifício você ter leitura da palavra de Deus? Para você, é sacrifício ficar no quarto, cheio da glória de Deus, olhar para o lado, pó de ouro, o anjo aparecendo? Para você, é sacrifício ir na casa do Senhor? Para você, é sacrifício orar pelos enfermos, orar pelas pessoas que precisam? É sacrifício para você? Não. Não é. E Então, qual é o preço? eu vou chegar lá. Agora, quando a pessoa começa na fé, por exemplo, quando eu comecei a orar, eu olhava para o relógio, Deus, já orei 1 hora, não orei 5 minutos. Ia ler a Bíblia, ai que sono, ai que preguiça. Ia para a igreja. Então, no começo, tudo é sacrifício. Tudo você tá morrendo. Você está pagando um preço no começo. Mas depois não é sacrifício, é prazer. Não é pagar preço, é prazer. Então, sair daqui com sede de voltar no monte, chegar lá no monte, ver graveto brilhando, ouvir a voz de Deus, ver bola de fogo, sentir a presença de Deus, é sacrifício. Você está de brincadeira. Para mim é o lançamento do iPhone, para mim é o maior show do mundo. É um prazer, é alegria. Não é sacrifício estar aqui, é alegre. Pegamos o trânsito daqui de São Paulo, que a gente esquece. É alegria, é prazer. Estou sorrindo, estou feliz de estar aqui com você. Não tem sacrifício depois que você é tomado pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala assim, para mim, morrer é o quê? É lucro. Porque ele já está morto. Quando a pessoa está morta para as coisas deste mundo e ela está viva para as coisas de Deus, nada que é espiritual é sacrifício, é prazer. Então no começo você começa a matar. No começo você começa a morrer. Então Abraão, chegando para a sua pergunta, qual é o preço? É aquilo que te faz sorrir. Abraão, ele queria. Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te farei pai de nações, no plural. Abraão sai. Senhor, cadê? Anda na minha presença. Abraão anda na presença de Deus. Por quê? Ele parecia mais com o povo do Ur do Caldeus do que com o próprio Deus. Andando com Deus, ia ficar parecido com Deus. Sendo parecido com Deus, o seu filho ia ser parecido com Deus. Deus não demorou porque ele quis demorar. Deus demorou para mudar o caráter de Abraão. Tá, Deus deu Isaac para Abraão. Quando Deus deu Isaac para Abraão? Quando Abraão estava pronto a sacrificar o Isaac. A unção, ela vai vir na sua vida a partir do momento que você estiver pronto de sacrificar coisas que te faz sorrir. O nome de Isaac significa sorriso, alegria. Aleluia. Aleluia. Então, quando você mata um desejo seu, esse é o pagar o preço. Então, o meu pagar o preço foi ficar longe do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha cidade, da minha igreja, do projeto que tinha, para ir para uma outra cidade. Cheguei lá, cresceu, vou ficar 5 anos. Outro pagar o preço, eu vou deixar de ter salário para ter uma igreja maior. Porque com esse salário, eu não vou conseguir pagar aluguel. Paguei o preço, deixei de ter salário para ter uma igreja maior. Estou nessa igreja maior, Deus enche. Qual é outro preço que eu pago? Eu vou ter que deixar de novo o meu salário. Estou ganhando mais do que a primeira vez, mas vou deixar de novo porque eu quero construir uma catedral. Construir uma catedral. Qual é o preço? Tempo com a família, tempo com meus filhos, tempo com a comunidade, tempo com meu pai. Estou morrendo, estou pagando preço. Uma catedral. Qual que é o outro projeto? Então assim vai. E conforme você vai matando, você vai morrendo. Você é um homem morto, você não está nem aí. Porque um homem morto, se fala, você é feio, está morto. Você é bonito, está morto. Você não vai morrer por causa de um xingamento e você não vai se perder por causa de um elogio. Então, quanto mais você estiver morto para você mesmo e vivo para Deus, maior é o nível da sua unção. Então, pagar o preço é aquilo que te faz sorrir. Quando Deus te pede, dá o seu Isaac. Qual é o seu Isaac? Uau! Uau! Escreve aí. Já entregou o seu Isaac?
escreve, aí eu já entreguei o meu Isaac. Mas o Isaac sempre volta. Aí muda a fase, né? Ele Sempre vai ter um Você Isaac. entrega para Deus, aí Deus fala assim, tá vendo? Você me entregou aquilo, olha que eu te dei. Você me entregou aquilo, olha. Sabe, o Isaac, ele sempre volta, ele volta melhor, ele volta abençoado. Mas Quando você entrega, volta para você. volta para você. Abraão entregou Isaac lá, achou que ia matar o filho, mas ele cria que ia ressuscitar, né? Ou que Deus ia fazer algo, que ele ia voltar com Isaac. Mas enfim, mas quando Isaac volta para Abraão, ele não volta mesmo. Porque ele também já tinha consciência do que estava acontecendo com ele. A loucura do amor de Deus que meu pai tem pelo amor de Deus. E isso foi gerado no coração dele também. Né? O Deus, aonde está o cordeiro, pai? Deus proverá para si o cordeiro que estava apontando para Jesus. Então é sobrenatural. O Isaac sempre volta e volta melhor. Quando você, traduzindo, é quando você entrega um sonho para Deus, achando que você está perdendo, Deus, ele te devolve muito maior, muito melhor e com o propósito certo do reino. Então é sobrenatural. Sobrenatural. Apóstolo, você falou aí de experiência do pó de ouro, e anda com o Denard, que tem até dos dentes de ouro, coisa e tal. Essas manifestações foi antes com o Denard, foi depois do Denard? Acontece no seu ministério, essas manifestações? Como foi que começou e qual foi um momento mais assim forte? Olha, eu estava no meu quarto, mais um tempo de jejum, de oração, toda quinta-feira, mas só para Jesus, só para o Espírito Santo, dedicado para ele. Quinta-feira você se tranca. Esquece, só para o Espírito Santo. E aí eu tô lá e aí eu coloco a playlist do pastor Antônio Cirilo, o DVD, o CD Deus de Milagres. Deus de Milagres. Narararara. E eu tô assim chorando muito forte, a presença de Deus desceu de uma forma assim sobrenatural. E quando eu olho para as minhas mãos, ela estava brilhando. E ele, nas conferências dele, tinha muito disso, né? Por exemplo, isso aqui, esse cabo se transformar, né? Adorado e as coisas assim. E eu olhei para as minhas mãos, ela estava cheia, estava brilhando. E eu, com o espírito da Tomelândia ainda, né? Fui no banheiro, lavei as mãos e voltou de novo. Falei, meu Deus, e eu comecei a chorar, a vibrar no meu... Você sabia o que era? Você já tinha visto? Sim, eu já tinha visto. E eu comecei a chorar, ficar impactado, chamei a minha esposa, meus filhos, todo mundo no quarto, começamos a dar glória a Deus. E a partir disso, começou a se manifestar de uma forma tremenda. E é interessante que o meu talit, ele é prata. Ele é branco e tem É do meu pai, na verdade, né? Meu pai... A minha mãe falou assim, vou dar esse talit para você que seu pai não tá usando. Então, os detalhes dele é prata. Os detalhes dele é prata, do talit, assim. E meu pai, eu peguei esse talit. A partir do momento desse talit prata, o que cai na igreja é prata. Que loucura. Olha como que é. Ontem eu estava na igreja e eu cheguei cedo. Cheguei cedo na igreja. Antes dos irmãos que abrem o culto, abrem a igreja, que está tudo determinado. Eu cheguei cedo. E aí os meninos tudo arrumando a cadeira. Eu falei assim, faz tanto tempo que eu não arrumo uma cadeira na igreja, né? Eu falo sobre serviço. Eu vou ajudar os irmãos aqui, né? Que graças a Deus tem uma equipe para tudo. E aí eu comecei a descer as cadeiras. Quando eu estou descendo as cadeiras, eu falei, olha essa cadeira. Olha essa cadeira. Olha essa... Todas as cadeiras com um monte de coisa prata. E aí eu falei assim, mas qual é a conexão? Por que não é mais o pó de ouro que o povo fala, né? Eu falo partículas, né? Por que não é pó de ouro? Porque... Aí, qual é a sua... Como que é seu talit? É prata. Aí caiu a ficha. Então cai prata. Só que uma vez eu estava na igreja e passou um anjo. Mas ele era tão grande. Porque assim... Você viu? Vi o anjo. Mas você tem essa visão aberta ou foi só essa vez? Eu vejo, mas não posso... Eu tenho aberta, porque se você vê, é que é aberta. Mas não é aquela coisa, tô vendo. São momentos especiais, assim vamos dizer. E eu estava assim na igreja e tem um estacionamento. E tem igreja. É 5 mil metros o terreno. O estacionamento e igreja. E um anjo era tão grande,
mas ele era tão grande que ele passou sobre a igreja, não sobre a nave, mas sobre todo o território da igreja. E só um lado da asa dele passou aonde estava a nave da igreja. E nessa hora que ele passa com as asas, eu vi as asas do anjo, só um lado da asa, porque o outro estava do lado de fora, passando para lá, e caía cores, tipo lilás, roxo, meio que verde, essas cores assim. E desde desse tempo, também no altar, eu olho assim, a cor que cai agora é lilás, é roxo, é verde, de uma nova dimensão que a gente está vivendo no nosso ministério. Então é impressionante. Então, geralmente, quando os anjos do Senhor passam em algum lugar, ele deixa também as suas marcas. Então eu vejo que a marca o prata é aquilo que eu carrego, né? É aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. E essas outras cores diferentes que o Senhor derrama sobre nós é esse anjo que passa ali na igreja e derrama essas cores diferentes sobre as pessoas lá. É sobrenatural, é glória. Então,